Boa noite. A vida no planeta é organizada em função do calendário religioso de cada país. Aqui no Brasil, o calendário cristão tem importância substancial porque é a partir de eventos como o nascimento de Cristo ou de sua morte que várias outras datas vão se acomodando. O Carnaval, por exemplo, acontece 40 dias antes da Sexta-feira da Paixão, abrindo o período da Quaresma. E o que é, na verdade, a Semana Santa para os cristãos e não cristãos? Essa é uma das questões que serão levantadas no Opinião Pernambuco de hoje. Vamos abrir reflexão sobre diversas tradições, como o ovo de chocolate, a abstinência de carne, o consumo de bacalhau e vários tipos de peixe. A Igreja Católica Apostólica Romana mantém a tradição de orientar seus fiéis a jejuarem na Sexta-feira da Paixão. Qual o significado desse ato? Nossos convidados também vão comentar a dramatização da vida de Cristo, tão comum em espetáculos teatrais durante a Semana Santa. Em Pernambuco, além de Nova Jerusalém, em Brejo da Madre de Deus, tem a Paixão de Cristo do Recife e representações da vida de Jesus em Alagoinha, Camaragibe, Custódia, Garanhuns, Gravatá, Itamaracá, Orobó, Parnamirim, Santa Maria da Boa Vista, Sertânia, Jaboatão dos Guararapes, entre outras cidades. E para falar sobre tradições da Semana Santa, temos hoje a participação do padre Luciano Brito, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Comunicação Social. Bartolomeu Tito, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. E Pedro Francisco de Souza, ator que interpreta Pilatos na Paixão de Cristo do Recife. Você também pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Vamos começar entendendo um pouco a Quaresma. Durante o período do Natal, a comunidade católica no mundo inteiro celebra e comemora o nascimento de Cristo. Durante a Semana Santa, esse momento é para comemoração ou para reflexão, Padre Luciano? Boa noite, Valdir. Boa noite, queridos telespectadores. Nós celebramos, a liturgia da Igreja nos convida a celebrar, não só recordar, mas nós adentramos pela fé e pela liturgia da própria Igreja nesse ambiente de celebração. A Quaresma é uma grande preparação, são 40 dias de preparação para o Tríduo Pascal, que compreende a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa, o Sábado de Aleluia e que culmina no canto da Aleluia na madrugada do domingo, quando se celebra a ressurreição do Senhor. É o centro do ano litúrgico para nós católicos cristãos. Todas as outras festas, todas as outras solenidades da Igreja tem o seu princípio na celebração da Páscoa. E eu gosto muito de repetir que não é só o domingo. A celebração, a Páscoa do Senhor, envolve o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. São João Paulo II costumava dizer que o homem da Sexta-feira Santa é o mesmo do domingo da Páscoa. É Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro. E nós, cristãos católicos, nós celebramos este mistério de vida, de amor. Professor Bartolomeu Tito, a Semana Santa ela engloba exatamente que período? Ela vai do domingo ao domingo? Ela começa no domingo de Ramos, e vai até o domingo de Páscoa. Agora, os dias principais da Semana Santa, que na liturgia da Igreja se chama o Tríduo Pascal, consta a quinta-feira, onde se celebra a ceia, a última ceia de Jesus com os apóstolos, e então aí se celebra também a instituição da missa, do sacramento da Eucaristia e do sacerdócio, e o lava-pés de Jesus. Na sexta-feira, há uma celebração com leituras tiradas do Antigo e do Novo Testamento, da paixão e morte de Jesus. E no sábado, à noite, então, a celebração da ressurreição, que tem sua complementação no domingo de Páscoa. Exatamente a celebração da morte, paixão e morte de Cristo tem
desencadeado uma série de representações artísticas no mundo inteiro. E Pernambuco, né, como a gente pôde apresentar aqui na abertura desse programa, tem uma infinidade de cidades. É difícil você chegar a uma cidade onde não tenha uma representação da paixão e morte de Cristo, né? Os casos mais clássicos que nós temos são o de Nova Jerusalém, que já está com 47 ou 48 anos, acho que é por aí, e a Paixão de Cristo do Recife, né, que já estamos agora no 19º ano. E aí o Pedro, ele interpreta o Pilatos. Eu gostaria, Pedro, que você falasse um pouco sobre essa representação e esse casamento, né? Até onde vai a arte e até onde vai a religião num espetáculo como a Paixão de Cristo. A gente trata do espetáculo, da coisa artística, com muito cuidado para que não se fira nada ligado à religião. Pernambuco realmente tem a tradição de ser, talvez no Brasil, o estado com mais paixões de Cristo. E isso nasceu lá atrás, em 1952, com o seu Epaminondas Mendonça, que assistiu um espetáculo na Alemanha e resolveu trazer essa ideia para o vilarejo de Fazenda Nova. Anos depois, José Pimentel foi chamado para participar do espetáculo, todo mundo conhece essa história, e em 1997, já 19 anos atrás, o Pimentel criou o espetáculo da Paixão de Cristo do Recife, um novo texto, com aquela divisão que houve com a Nova Jerusalém. E é sucesso absoluto, ele trata da coisa com muito amor, ele é muito católico, eu sou muito católico, eu vivo realmente o espetáculo, vivo o meu personagem e li para representá-lo, eu li, apesar de ter sido tomado de surpresa. Certo. Quando eu estreei como Pilatos, eu fui tomado de surpresa da noite para o dia. Certo, você fez uma defesa aí, você fez uma defesa de que o Pimentel é católico e que você também é católico. É preciso ser católico para ser um ator que represente personagens tão sagrados como os da Escritura? Não, mas eu me sinto como católico na obrigação de conhecer a fundo essa história e de viver com paixão, de verdade. Padre Luciano, quando a gente vai para os textos das Paixões de Cristo, a gente vai encontrar muitas passagens que, de alguma forma, refletem sentimentos, refletem traços de personalidade, refletem o comportamento do homem e da sociedade. Como, por exemplo, a figura de Judas, que está presente dentro do espetáculo da Paixão de Cristo. E o Judas, ele representa a traição. Qual é a força que tem esse personagem dentro de uma representação como o espetáculo da Paixão de Cristo? É muito interessante quando nós nos deparamos, junto com os evangelhos, de vários temas. E a traição de Judas, Judas cometeu um pecado? Cometeu, óbvio. Né? Pecado, traiu o mestre. Mas quantas vezes nós traímos também nossos irmãos? E Jesus se faz presente em nós, se faz presente no próximo, e nós o traímos. Né? Quando é levado o personagem de Judas para mostrar a força que teve todo o processo da traição de Judas no Evangelho, que é representado também no espetáculo, eu acho que deve servir para nós esse exemplo de Judas, para que a gente se distancie cada vez mais dessa situação de pecado, de negar o outro, né? de levantar até o falso testemunho, moralismo contra uma pessoa. Né? Judas, por ganância, não só de dinheiro como atesta o Evangelho, mas porque ele queria que o mestre rompesse com aquela estrutura política de dominação romana. Ele não pensava em Cristo doando a vida pela salvação do outro, como o Senhor tanto falava. Estou aqui refletindo o Evangelho, certo? Judas queria o poder terreno, o poder político e religioso também. Então, quando ele vê que o mestre se faz, né, servo de todos, e que eu vim para servir, não para ser servido,
né? Se baterem na face direita, oferece a esquerda. Se te pedirem a túnica, dê também o manto. Judas não concorda com essa situação. Por isso que ele se revolta. Então vai até o Sinédrio, a força religiosa judaica da época, e ali entrega o mestre. Professor Bartolomeu, a traição, ela é um comportamento antigo na sociedade? Há uma identificação, mesmo na sociedade contemporânea, em relação àquilo que é praticado pelo Judas? Bom, que existe algo na sociedade, algumas atitudes que se comparam à traição, perfeitamente, né? Isso está na ordem do dia, no plano político, no plano administrativo, né? Agora, o que eu acho interessante, voltando ao caso dos costumes culturais na Semana Santa, é a maneira como Judas é tratado nas nossas comunidades. A questão da malhação do Judas, né? Quer dizer, o que significa malhação do Judas? Eu tenho visto a malhação do Judas lá em Prazeres, Jaboatão de Guararapes, quando terminava assim a Via Sacra na Sexta-feira da Paixão, então os Judas empoleirados lá em árvores, em postes, começavam a pipocar dos fogos, espalhando, né, o boneco, os pedaços do boneco para muitas partes. Em São Bento do Una, que eu fiz e participei lá de umas 2 ou 3 Semanas Santas, o Judas era amarrado atrás dos carros e arrastado pelas ruas do centro da cidade. Quer dizer, o que significa isso? Quer dizer, de um lado você tem uma realidade, não é? Que o padre Luciano falou de pecaminosa, uma realidade de ofensa grave ao próximo, não é? Que é uma situação de delação, etc. Mas, ao mesmo tempo, uma raiva, uma resistência da sociedade a que isso ocorra. Então, você tem um processo você coloca, a população coloca em Judas todas as raivas que tem e durante o ano das vezes que sofreram, né? Que sofreram por parte lá do governo do município, por parte da situação mesma, por parte do encarecimento da vida, por parte da perda de emprego. Então, o Judas se torna um símbolo. Se fosse uma situação real, esse Judas não estaria sendo linchado por essa população? Perdão, não entendi. Se fosse uma situação real, né? Se a gente trouxesse a situação de Judas para o momento atual e digamos que não fosse apenas o boneco, isso corresponderia a uma linchação, um linchamento? Bom, aí eu acharia que as pessoas hesitariam, né? Porque o linchamento como tal envolveria processo judiciário, envolveria prisão, em repressão policial, etc. Mas o boneco não. Então, você tem aí o que a antropologia chama um comportamento simbólico. Você simbolicamente mata o Judas. Quer dizer, você se vinga do Judas e coloca no Judas tudo que se relaciona à falta de lealdade cometida contra o povo, contra os grupos humanos. É um grito contra a traição. Malhação, é um grito contra a traição, não é isso, Pedro? Perfeito. Isso. O grito contra a traição sob suas formas, suas diversas formas. Né? E dentro dessa coisa do comportamento do homem, do ser humano, a gente percebe isso na figura do Judas no teatro. Ele, na hora que joga o pão na ceia, que sai, ele é xingado, na hora que morre, é aplaudido, não só pelo brilhantismo de sua atuação, porque o Judas foi embora, o Judas morreu. E é realmente essa figura do Judas perante a sociedade marcou e ficou como a fuga das mágoas do ser humano. A figura do Judas representa isso. O comportamento do traidor também está associado a Pedro, dentro da passagem. Sim, mas o que é que acontece com Pedro é algo bastante forte, né? Pedro, ele nega o Cristo, negou 3 vezes. Jesus fez esse anúncio,
antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Jesus diz, não, Senhor, nunca te negarei. E nega no pátio da casa do sumo sacerdote, quando o mestre estava sendo interrogado. Pedro negou 3 vezes. Mas quando o galo canta, Pedro se recorda e chora amargamente. São Lucas coloca isso no Evangelho, essa palavra. Pedro chorou amargamente, ou seja, se arrependeu. Então, para nós cristãos, nós católicos, que acreditamos na misericórdia de Deus e que buscamos essa misericórdia na confissão dos nossos pecados, das nossas faltas, Pedro se arrependeu. E nesse choro dele, mostra de forma muito clara o seu arrependimento. Deus, que é rico em misericórdia, perdoa. E se Judas, no momento do enforcamento, Judas está ali morrendo, se passou, agora eu estou entrando num campo bem espiritual, se passou ali na mente, no coração de Judas, qualquer luz de arrependimento, ele foi perdoado. É o que a teologia cristã, católica, professa. Até na questão do suicida. A estrutura narrativa na ficção, ela é baseada em plots, em momentos que provocam comoção, que podem provocar o choro, que podem provocar o riso. Me parece que esses elementos da escritura sagrada, eles são bem encadeados, ou são bem delineados para subsidiar uma narrativa ficcional. Exato. Não é isso, Pedro? Exato, exato. A gente vai considerar uma representação da Paixão de Cristo como ficção ou não? Não, eu não creio. É ficção a partir do momento que você está representando, que você fez daquilo um teatro, fez um espetáculo teatral. Uma ficção baseada na realidade. Na realidade. Mas é ficção também. É ficção. Mas é muito verdadeira. A história é a história da humanidade. E aí fica essa coisa, se é ou se não é. Eu acho ser porque se torna espetáculo teatral, baseada em cima de uma história extremamente verídica, extremamente verdadeira e que deu à humanidade a condição de sermos hoje cristãos. É a história da cristandade do mundo. Ok, a gente ainda vai falar sobre o Pilatos, mas possivelmente a gente vai deixar isso aí para o último bloco. No próximo a gente deve falar sobre outros aspectos ligados às tradições da Semana Santa. Lembramos que você pode participar do programa enviando perguntas para o e-mail opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter @opiniãope. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com a Opinião Pernambuco, hoje com o tema Tradições da Semana Santa. Participam do programa Padre Luciano Brito, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Comunicação Social. Bartolomeu Tito, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. E Pedro Francisco de Souza, ator que interpreta Pilatos na Paixão de Cristo do Recife. Pedro, você come carne na quinta e na sexta-feira da Paixão? Infelizmente como. Eu cometo esse pecado. Eu não sou muito de peixe. Não como peixe. E aí, me perdoem, eu cometo esse pecado, sim. É pecado, padre? A igreja recomenda. Mas não é pecado? Não, que... Você está salvo desse, Então estou Pedro. salvo. A igreja recomenda que todo fiel que tenha mais de 18 anos e menos de 60, que faça abstinência de carne na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira da Paixão. E jejue também, faça seu jejum nesses 2 dias. Isso por quê? Essa recomendação? Me parece que foi o Papa Urbano II, no século XI, que começou com... Sim, mas se a gente for à Sagrada Escritura, a gente já vai encontrar na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, em que o povo judeu já fazia esse tipo de ascese, de penitência. Se privava da carne e jejuava também. Para pedir a Deus, suplicar mesmo clemência
para algo que estava desejando, ou até para a sua própria santificação, né? E a igreja viu isso como algo bom para que a gente possa domar os nossos instintos, que muitas vezes são tão ligados ao prazer imediato e passageiro. Eu mesmo, como padre, eu peço aos fiéis na paróquia e ensino até como é a forma de jejuar, que não é você morrer de fome, agora é você partilhar o seu pão daquele dia com quem não tem nada para comer. Certo, padre, isso é uma penitência. Digamos que a pessoa ela coma muito peixe durante o ano. Aí na sexta-feira da Paixão não seria o caso dela deixar de comer o peixe para comer a carne? A penitência dela não seria deixar de comer o A peixe? questão da carne é porque para a Europa e principalmente para os povos do Oriente Médio, carne é uma iguaria finíssima. Para a gente ainda mais ou menos, porque hoje a coisa está mais tranquilo, né, com relação a isso. Mas naquela época era uma iguaria. E o peixe não, de graça, você vai no mar, você vai no rio, você pega, você planta, você pesca o peixe e está ali, está na mesa. É uma comida simples, fácil, direta, né? E a carne não, é iguaria. Então você se privava daquilo para, né, mortificar mesmo os seus instintos. Agora, essa questão de come peixe o ano todo e na sexta-feira vai comer carne, eu digo que siga o preceito da igreja, continue comendo peixe, é melhor do que tá comendo a carne, né, nesse dia. Tá certo. É como fazer esses grandes almoços na sexta-feira santa. É dia de jejum e abstinência de carne. Eu digo aos meus fiéis lá na igreja, pelo amor de Deus, façam o almoço festivo, com comida mais abundante, até com um vinhozinho, né, cai bem, né? Mas no domingo da ressurreição, na sexta-feira, jejue e faça abstinência de carne. Nada de vinho, nada de vinho. Eu conheço muita gente que, por conta do jejum, me parece que quando chega o meio-dia elas estão mais famintas ainda, né? Aí capricham, né, no bacalhau, no feijão no coco, né? Mas é uma tradição também, não é? O professor Bartolomeu é também padre, então ele pode, né, ter muita autoridade para falar, né, sobre os dois aspectos, né, profissionalismo, antropologia e padre. A classe média e a classe rica faz do almoço da sexta-feira santa um encontro da família, de toda a família e dos amigos mais íntimos. Então esse encontro é celebrado com todo o requinte das comidas, né? Das comidas de camarões e etc., vários tipos de peixes, coisa e tal, né? Eu me lembro que uma vez estava indo para a Praia de Tamandaré com o dirigente do Cursilho aqui, e ia celebrar lá a sexta-feira e o sábado de Aleluia, domingo de Páscoa. Então nós chegamos antes do almoço. Então fomos abordados por amigos do dirigente do Cursilho oferecendo bobó de camarão, que era servido como aperitivo antes do almoço. Aí nós tivemos que declinar, dissemos, mas você não vai comer, está muito gostoso, não sei o quê. Quer dizer, ele estava observando o jejum e eu também, mas as pessoas estavam se deliciando com o bobó de camarão que era servido antes do almoço. Quer dizer, essa coisa de... Agora, bem, eu relativizo um pouco no sentido de que a comida na nossa tradição brasileira é o local de encontro, né? A mesa é um local de encontro. Inclusive na tradição judaica também. Muita coisa Jesus falou à mesa, quando estava à mesa, né? A mesa em casa dos fariseus, a mesa com os convidados, a mesa de seu amigo Lázaro, etc. Quer dizer, aqui também nós temos a mesa como sinal do encontro, do congraçamento, do enriquecimento, do afervoramento dos laços familiares e amizade. E eu me lembro também que minha mãe fazia questão absoluta, eu já como padre, de ter que ir lá na casa de meus pais pedir a bênção. Na sexta-feira você tem que pedir a bênção a seus pais. Era uma coisa ligada a meus avós, que eram de engenho, né?
donos de engenho, etc. Essa coisa Aos da pais e aos Sociedade padrinhos. Patriarcal de Pernambuco. Aos Na padrinhos. sexta-feira também. é dia de pedir a benção aos pais. Quer dizer, eu pedir a benção e almoçar com os pais eram duas coisas que não se podia deixar passar. Pedro, essas questões elas acabam envolvendo todo mundo, independente de sua religião. Né? Perfeito. Acaba se transformando numa tradição daquele período e todo mundo, por algum momento, ou consigo ou com alguém da família, acaba encontrando essa realidade. Eu particularmente, vi muitas vezes crianças se ajoelharem diante dos padrinhos para pedirem a bênção. Você é daqui mesmo do Recife? ou Sou daqui. É daqui, né? Mas a sua família deve ter muitos, Tem muitos de casos interior, que você mamãe e conhece. papai são do interior, meus avós. Mas essa coisa a gente observa, isso hoje não existe mais, de guardar esse jejum. E eu ouço meus pais falarem que antigamente, na Semana Santa, principalmente na sexta, se cobria espelho, Espelho, assim, se ouvia música clássica apenas e se guardava Não o se jejum. tomava banho. não se tomava banho nem penteava o cabelo. Exato. E isso, eu acho que não existe mais, isso não. E o porquê disso? E a gente se pergunta o porquê disso. A sociedade está muito banalizada, o mundo está muito banalizado. A gente vê coisas terríveis aí e a família está se diluindo. Eu sou daquele que acordo, beijo meu pai e minha mãe. Eu não tenho esse problema de beijar um tio, um avô. Eu acordo, vou dormir, chego e saio e beijo meus pais a hora que tiver de beijar. Eu me sinto protegido por eles. Padre, quer falar? Essa questão que Pedro colocou dessas várias tradições, é bom a gente recordar que no interior do Brasil, a gente não tinha a presença do sacerdote. Eu sou do interior de Alagoas, uma cidade chamada Piranhas, na margem do Rio São Francisco. E nós celebrávamos a Semana Santa com as pessoas, as senhoras da cidade, idosas, que faziam aquela liturgia de muita oração com o Cristo no meio da igreja, o Senhor morto, e se rezava a noite inteira até amanhecer o sábado. Nós não tínhamos padres, nós não conhecíamos a liturgia da igreja como hoje. Eu lembro que a primeira vez que foi um padre, eu era coroinha, ele fez o lava-pés, a cerimônia do lava-pés, e o padre já bastante idoso, forte e tudo, e depois ele foi fazer a transladação do Santíssimo Sacramento. E ele caiu na igreja, tropeçou e caiu. O padre ficou no chão. Passou uns 2 minutos, ninguém foi lá acudir. Depois foi que ele disse, por favor, me levantem. Aí foram lá e levantaram. Quando se perguntou por que ninguém foi lá, as pessoas diziam, não, eu pensava que era a primeira queda de Jesus. Porque não tem a primeira queda na Via Sacra? Então, se o padre caiu ali, é porque vai cair mais 2 vezes, porque Jesus caiu. O pessoal achava que era a Via Sacra, porque o que nós tínhamos na cidade, principalmente no interior, era a Via Sacra, com toda a dor, com todo o sofrimento, como reza as estações da Via Sacra. E a gente vivia aquilo com muito pesar. Isso que Pedro colocou das pessoas não pentear cabelo, cobrir espelho, porque tudo era vaidade. Música não se escutava. Eu fui criança nesse ambiente. Então, várias tradições que hoje a gente se recorda e que em alguns lugares ainda se vivem, foi pela ausência de uma catequese da igreja ligada à liturgia que hoje nós conhecemos. Graças a Deus, nas paróquias onde se vive essa liturgia e que os católicos, os cristãos católicos participam, se tem, claro, que um conhecimento muito maior. Então, as pessoas hoje, quem frequenta a igreja, quem vai semanalmente à igreja, que vive esse mistério, jejua, faz abstinência de carne, enfim, vive o tríduo pascal como pede a liturgia, como a igreja. O Pedro colocou como coisas de um tempo que ficou lá atrás. Né? Hoje, a igreja, ela busca se renovar, mas ela preserva, ela mantém ainda alguns dogmas, algumas orientações. Nesse caso específico, o padre e professor Bartolomeu, o que sobrevive como recomendação da igreja? Por exemplo, o Pedro falou do jejum e falou dessas outras práticas que me parece serem um pouco mais tradicionais, mais arcaicas ainda. Né? Disso tudo, o que é que sobrevive como orientação? O jejum, o próprio padre Luciano já falou que sobrevive. Exato. Há um trecho muito importante do profeta Isaías que diz que o jejum verdadeiro, que é agradável a Deus,
é libertar as pessoas do jugo, da escravidão. É a prática, portanto, da solidariedade, da defesa dos direitos humanos, do amor. E eu tenho observado isso, que nas pregações e nas leituras do profeta Isaías, isso ficou na mente do povo. Porque no nosso interior, no interior das Alagoas, explicitamente, eu fui trabalhar lá. Fui trabalhar lá aquela cidade lá, mais do São Francisco, Penedo? cidade. Penedo, exatamente. O pessoal tinha o costume generalizado, os pobres, do jejum. Batiam na porta das casas e diziam, eu quero o meu jejum. O que era o meu jejum? Era aquilo exatamente que o profeta Isaías falava e que Santo Atanásio falava. O que você deixa de comer no jejum não pertence a você, pertence ao pobre. Então, as pessoas iam atrás do jejum. Então, recebiam peixe, arroz e arroz com coco. E às vezes, eu via lá também um pedaço de angu salgado ou pirão de peixe. Isso, eu acho que, eu tenho a impressão que no interior essa tendência continua. Inclusive, aqui em Prazeres, eu trabalhei em Cajueiro Seco nos anos 80, havia ainda esse costume lá de pedir o jejum. Quer dizer, na casa das famílias de classe média e classe mais rica. Na casa de meus pais, a gente compra um saco de arroz, um saco de coco seco, um saco, 60 quilos de arroz, um saco de coco e peixe, peixe do rio. E minha mãe prepara ali as várias sacolinhas para as pessoas levar. E quando é um afilhado que chega a pedir do jejum, se acrescenta aquilo uma lata de doce goiabada para o afilhado. E lá no interior, no caso, era o angu, que é fácil de fazer, né? O angu com peixe. E barato, uma coisa, né? Eu vou dar uma apimentada aqui nesse debate. A gente está falando de jejum, está falando de abstinência. E aí, eu sei que na cabeça de muitas pessoas pairam dúvidas, né? Sobretudo quando a gente traz para a discussão questões ligadas ao catolicismo, pelo fato de que no Brasil, embora a maioria seja católica, mas muitas pessoas elas não frequentam rotineiramente as igrejas, as catequeses, né, e por aí vai. A relação sexual, ela é permitida na Semana Santa? Não tem nenhuma proibição, que eu saiba. Em nenhum manual de teologia tem isso, não. Agora, vem as tradições populares. As tradições populares, né? Na minha terra mesmo, as pessoas têm aquelas brincadeiras, né, que falam, na quinta-feira, pronto, acabou, hoje a gente está entrando de folga. Aquelas histórias assim, né, pitorescas, mas não tem proibição com relação a isso. Tem, Fredito? Explicitamente. Tradição popular, sim. Na tradição popular, no interior. Sim. Se não pode tomar banho também, eventualmente, não pode praticar o sexo naquele dia. Só na sexta-feira? Só na sexta-feira da Paixão. Só depois, a partir do sábado, de Aleluia, tudo bem. Certo. Então, é isso colocado como orientação? Não. Isso é uma tradição popular. A igreja nunca falou a esse respeito, não. Certo. É porque realmente a gente vivencia esse tipo de realidade, né, Pedro? É porque está tão misturado a tradição popular com aquilo que a igreja fala, que muitas vezes a gente faz essa confusão e coloca mais tradições populares ou coisas do gênero. Foi a igreja que disse, foi a igreja que falou. E não é. Certo, Pedro. E chegamos ao chocolate e ao ovo de Páscoa. Na tua opinião, quer complementar? Eu tiro uma coisa ainda sobre a questão desses costumes, a questão do não tomar banho. É uma hipótese minha. Porque nós tivemos aqui na formação do Nordeste um peso muito grande da cultura judaica, né? Que entrou, sobretudo, através de Maurício Nassau, nos 30 anos do Brasil holandês. E a cultura judaica é uma cultura de limpeza.
de limpar o corpo. Era uma exigência, para os judeus, exigência religiosa também, de limpar o corpo para se apresentar diante de Javé, limpo de corpo e de espírito. Então, quando na sexta-feira da paixão as pessoas evitam de tomar banho, seria, talvez, uma atitude de repúdio ao judeu. É dos judeus que a gente recebe, dos indígenas, esse amor pela água, pelo banho. Então, nos opondo aos judeus, nós não vamos tomar banho nesse dia. Sabe? Então, com essa fala do padre Bartolomeu, Pedro, a gente deixa a tua fala sobre outras tradições. Aí, no caso, a gente quer puxar agora a questão dos ovos de Páscoa para o próximo bloco. Lembrando que você ainda pode participar e enviando suas perguntas ou a sua opinião para opiniãope@ufpe.br e pelo Twitter, @opiniãope. E a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, hoje com o tema Tradições da Semana Santa. Participam do programa Padre Luciano Brito, presidente da Comissão Arquidiocesana de Pastoral para a Comunicação Social. Bartolomeu Tito, professor do Programa de Pós-Graduação em Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. E Pedro Francisco de Souza, ator que interpreta Pilatos na Paixão de Cristo do Recife. E então, Pedro, a Semana Santa, hoje é impossível você imaginar a Semana Santa, pelo menos aqui no Brasil, né, sem a presença maciça de ovos de Páscoa. Isso. Né? Há um grande comércio que gira em torno disso. Como você vê isso? Você é consumidor desses ovos também? Já fui mais na infância. Isso é uma coisa muito da criança querer o presente da Páscoa, a coisa do comércio de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Mulher, Dia do Namorado. E criou-se para a Páscoa essa coisa do ovo de Páscoa. Eu já fui mais consumidor. Hoje eu não sou muito de chocolate, mas os filhos, os sobrinhos, você tem que chegar no almoço com o ovo de Páscoa, e que se tornou, gente, uma coisa absurda, né? Eu fui essa semana ver alguma coisa, impossível você comprar ovo de Páscoa. Subiu tudo, todo mundo perdeu noção de dinheiro, do que é caro, do que é barato, impossível. E eu acho que o comércio está sentindo isso. Eu já não vejo tanto o furdunço, o movimento em cima dessa coisa das lojas que se voltam muito em cima dessa coisa do ovo de Páscoa. Eu não percebi um movimento muito grande como já vi em outros anos. A coisa vai mudar. Padre Luciano, as pessoas acabam dando, né, ou presenteando umas às outras com os ovos de Páscoa como se fosse o Natal, né? Parece o Natal, né? Só que aí é específico com esse ovinho da Páscoa. Ovinho, vírgula, né? Tem ovinho, ovão, tem de todos os números lá. Né? Isso tem alguma relação com a igreja ou foi uma invenção do comércio para faturar? Não, pura invenção do comércio. Pura invenção. A igreja nunca teve essa história de ovos de Páscoa, né? Isso vem um tempo para cá, nem é tão antigo assim. Acho que tem no máximo 40 anos dessa história, no máximo. Não é? Mas não tem nenhuma ligação. Alguns ainda para justificar dizem que é porque a Páscoa é vida, né? E o ovo significa a vida, né? Os chocolatezinhos que estão ali dentro, mas não tem nada a ver com o sentido religioso, litúrgico da festa, não. Bartolomeu. Claro que eu sou mais idoso do que os meus dois companheiros. Eu fui criança nos anos 40 e eu tinha uma irmã que era muito ligada à paróquia onde nós morávamos, de São José, lá no bairro de São José. E então havia a festa da Páscoa. E naquela época o ovo de Páscoa era de fato a casca do ovo de galinha. E a gente em casa pegava o ovo e usava e depois guardava a casca, porque ela exigia. Passava o álcool dentro do ovo, colocava um bombom lá dentro, fechava, e isso era dado às crianças,
Quer dizer, o ovo era um ovo de verdade, colorido, com papel celofane, né? Naquela época, e dado às crianças. Não havia ovo de chocolate ainda, mas havia o ovo como sinal da Páscoa. Depois aparece o coelho também. Agora, por quê? Porque no hemisfério norte, a Páscoa coincide com a primavera. E a primavera é o ressurgir da vida. Como a Páscoa, liturgicamente, é o ressurgir da vida, com a ressurreição do Cristo. No hemisfério norte, a vida ressurge. Os animais saem das tocas onde hibernaram no inverno para procurar os primeiros brotos que começam a aparecer. Daí a figura do coelho representando os pequenos animais que saem das tocas magérrimos, né, para procurar alimento. Daí a questão do coelho. E o ovo também como sinal de vida. Né? Na Pérsia já se tinha também essa ideia do ovo, né? Só que aqui no hemisfério sul não funciona muito, mas a ideia da vida que se renova, a igreja tenta repassar, não é? Mesmo que não haja um acompanhamento dos fenômenos da natureza, como no hemisfério norte. Temos aqui um comentário de Justino da Imbiribeira. Ele fala: Jesus só foi compreendido após sua morte e ressurreição. Até aquele momento, não só Judas, como todos os outros apóstolos, esperavam que ele fosse de fato um rei politicamente engajado. De qualquer forma, isso também aconteceu, embora seu reino não seja desse mundo. Sua missão sempre era questionada entre os discípulos. A escolha popular por Barrabás foi sintomática. Em que momento a vida comum e humana do homem Jesus foi sacralizada, tornando-se Cristo? No final ele traz essa pergunta. Em que momento a vida comum e humana do homem Jesus foi sacralizada, tornando-o Cristo? No momento da sua paixão, morte e ressurreição. O mistério pascal une o Jesus ao Cristo, o Jesus humano, o Cristo divino. E a partir da ressurreição, os discípulos começaram a pregar e anunciar essa grande notícia. Não existe em nenhum outro momento da história da humanidade esse fenômeno de ressurreição. Só acontece com Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, que humanamente é o Jesus de Nazaré, filho de Maria, conhecido como filho do carpinteiro. Mas começa daí, do mistério pascal, sua paixão, morte e ressurreição. Quem primeiro proclama que ele é o filho de Deus é um centurião romano, que nem judeu era, um pagão. Pedro, os folhetins, eles quase sempre têm um clímax, né? Tem um final feliz. O final feliz dentro da narrativa da Paixão de Cristo, do espetáculo da Paixão de Cristo, é exatamente aquela ressurreição de Cristo, né? A ascensão de Cristo, né? Era impossível, ficaria incompleto o espetáculo. Não, hoje, na história dos espetáculos, todos eles encerram com a ressurreição, com a subida aos céus. É o momento de festejo, de reencontro da mãe, da Madalena, do João com seus apóstolos. Tecnicamente, como é feita essa ressurreição? Essa nossa aqui, ele veste um colete bastante apertado, que encaixa num gancho, ele encosta numa parede, encaixa nesse gancho e por trás uma manivela, um elevador. Ele sobe aos céus com os pés soltos, braços soltos, somente suspensos por esse colete. Ele sobe 7 metros acima desse nível, envolto numa nuvem de gelo seco, e depois um grande show pirotécnico, e ele aí some. O efeito desse elevador, exatamente, ele de repente some, e a descida dele já é por trás dessas pedras cenográficas. Sinceramente, você acha que as pessoas que estão assistindo ali, elas estão vendo, de fato, o ator representando, ou elas são tomadas pela história e elas passam a ver a própria figura de Jesus? A gente tem essas duas figuras no espetáculo, né? No final do espetáculo, Pimentel, ele faz questão de descer e conversar com o público que espera ele, que faz fila para vê-lo. E muitos tocam no manto, tocam na roupa dele,
como que acreditando que ali vai alcançar alguma coisa, tá realizando um sonho, algo por aí. Como eu também, quando termino o espetáculo de Pilatos, as pessoas vêm questionar o porquê de ter condenado Cristo. E Pilatos condenou? Condenou. No frigir dos ovos, ele condenou. Pela Pressionado. omissão? Não, ele não queria condenar. A história diz isso, né? Ele não queria, a esposa, a Cláudia, conversa com ele, tem uma conversa séria, dizendo que vê Pilatos num mar de sangue, se caso ele condene Cristo. Mas aí vem Anás, Caifás, os príncipes e sacerdotes todos numa pressão, e ele, me parece, por medo da perda do poder, e isso é uma coisa que acontece, a gente vê isso até hoje, muito, ele pelo o medo da perda do poder, ele cede a essa pressão, sem a intenção de condenar, lava as mãos e entrega, que o sangue dele não caia sobre mim, que seja crucificado. Padre Luciano, não é uma covardia ficar em cima do muro, como teria sido essa atitude do... Total. Total. A atitude de Pilatos. Pilatos é de grande covardia. Claro que ele pensava, se eu não condenar, eu estou traindo César, porque os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, ali o sinédrio reunido, diz, né, todo aquele que se declara rei é inimigo de César, imperador. Pilatos era o representante na Judéia, era governador da Judéia, representava o poder de Roma ali. Então, quando ele escuta isso da boca dos sumos sacerdotes, que era a casta política e religiosa e política da época também, ali perante o povo judeu, ele covardemente lava as mãos e entrega a Jesus. A sua visão, Padre Bartolomeu, as pessoas elas não podem tomar isso como exemplo. As pessoas elas têm que ter atitude, elas têm que tomar decisão na vida. Ainda que errem, elas precisam tomar atitude. E era isso que a elite dirigente de Israel, né, como falou o padre Luciano, queria de Pôncio Pilatos, que eles não podiam ratificar a condenação à morte. Tinha que ter a ratificação do poder romano. Agora, acontece após uma essa coisa aí. atitude, ele ficou fragilizado como governante. Existe algo na Escritura que fale de um período que venha após aquela tomada de decisão de Pilatos? O que teria acontecido dali em diante? Ele teria continuado com o mesmo poder? Eu estive numa das minhas viagens turísticas ao sul de Barcelona, na Espanha, tem a cidade de Antígona. E lá tem eu estou esquecido agora, é um bairro de Antígona, que foi a antiga cidade aonde Pôncio Pilatos foi mandado depois de Israel. Foi para lá. E lá ainda existe o pretório, muito bem conservado, claro, com tudo que é monumento na Espanha, e um teatro, que é uma maravilha. O teatro existe hoje pronto para ter qualquer representação, como naquela época, né? Quer dizer, ele continuou no poder. A minha impressão pessoal, diante da história e das negociações, né, é que Pilatos tem, de fato, historicamente, a fama de ter sido um ditador perverso, né? Perverso. Agora, o cristianismo começa a ser divulgado primeiro dentro do Império Romano. Primeiro na Palestina, até os anos 70. Depois da destruição do Estado judeu e de Jerusalém pelo Império Romano, nos anos 70, então os cristãos se espalham e começa a grande obra missionária da conquista do Império Romano, começando pela Grécia, lá em cima pela Turquia e pelo norte da África, e depois vem Paulo e Barnabé, né? Com a grande obra missionária do apóstolo Paulo, século II e III. E aí você tem os cristãos se viram na iminência de ser aceitos mais pelo Império Romano. Eu acho que daí a maneira
como Pilatos é colocado no Evangelho, como se de fato ele queria livrar Jesus. Certo. E não há motivo, não há motivo dele querer livrar alguma pessoa que é judeu que ele não conhecia. Não é? Pedro, a gente só tem 2 minutos. Eu queria que rapidinho você falasse, diante dessa dúvida toda que envolve o personagem, né, desse mistério, como você construiu o seu personagem para interpretá-lo no Construí em teatro? cima do que eu li, que era exatamente o Pilatos indeciso depois de uma conversa da esposa Cláudia. Em cima, inclusive, do texto que o próprio Pimentel escreve, né, passa para o público. Ele ouve a esposa, indecisa, amedrontada, e aí é quando ele se depara com esse momento. Ele manda Jesus para Herodes manda de volta para ele, e aí está nas mãos dele e ele indeciso. E A quem construção quiser. da personagem é em cima disso, dessa indecisão, o Pilatos indeciso, o Pilatos com medo de condená-lo, mas o Pilatos com medo de perder o poder. E quem quiser ver o fruto desse seu trabalho, é ir ao Marco Zero. Um trabalho espetacular, uma Paixão de Cristo fantástica, dirigida pelo maior diretor de espetáculos ao ar livre aqui de Pernambuco, talvez do Brasil, Paixão de Cristo do Recife, Marco Zero, de quarta-feira agora, dia 1º de abril, até domingo, dia 5, sempre às 20 horas, gratuita para todo o povo que quiser ir assistir. Padre Luciano, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Eu desejo a você e a todos uma santa e abençoada Páscoa, que a gente possa viver sob a luz do ressuscitado. Padre Bartolomeu, eu comecei chamando de professor, depois padre, agora eu estou misturando Eu tudo, sou mas professor, as duas sou padre, coisas, sou né? doutor, pode me chamar como quiser. Então, muito obrigado. Então, eu que agradeço também o convite e desejo a você também, cara, e a todos os nossos teleouvintes e teleaudientes uma santa e frutuosa e muito feliz Páscoa. Pedro já se todos despediu, vocês. né, Pedro? Um abraço a todos os telespectadores e queria só deixar um beijo pedido da filha, Maria Júlia. Um beijo para você. Um beijo Boa noite santo, a né? todos. Tá, muito obrigado novamente a todos vocês, obrigado a vocês de casa também. O Opinião Pernambuco fica por aqui. Até o próximo programa.